Vamos começar o trabalho. Vamos se concentrar, né? Tá? É que a gente, às vezes, eu sei como é que é, mas a gente não se vê, né? A gente quer conversar, a gente, né? A gente vê, mas, né, a gente sabe como é que é. Mas aí a gente tenta, quem sabe, chega um pouquinho mais cedo, né? Se dá uns beijinhos, se abraça, né? Aí se senta e aí depois sim, né? Até 7h30, por exemplo. Né? 7h30, fica 5 minutos ali no hall, ali na garagem, 7h25, né? Se abraça, né? Você conta os caos, conta da panela de pressão, conta do arroz que não couve, que queimou, sei lá. E depois vem pra cá, 7h35, pronto. Né? Um exemplo pra vocês. Só para deixar bem claro essa questão aí, é que os médiuns têm que saberem que quando estão indo para uma sessão de desobsessão, que chegam na casa, tá cheio de espíritos precisando de ajuda. Não é a mesa com 5, 6 pessoas que estão ali, são os encarnados. Mas sequer a gente tem noção da quantidade de espíritos e de que forma estão. Né? Muitos que muitas vezes não podem ouvir uma palavra que se desespera, que entra em conflito, entra em desespero e a espiritualidade estaria acalmando, acomodando, né? Então é isso que tem o médium, ele tem que ter essa consciência, né? Eles estão entrando num recinto onde tem gente, espíritos, pessoas desencarnadas, doentes, todos. Ninguém entra numa sala de cirurgia, uma UTI, gritando. Como é que se entra? Geralmente, né, a gente entra numa situação bem difícil, né, quando a gente vai. Né? Não assustar vocês, não fazer uma mal comparação. Porque um enfermeiro, quando ele entra, ele já sabe o que vai fazer. Nem fala. A gente ouve falar, a gente só vê o material ali bipando, né, falando baixo. E não tem diferença, gente. A espiritualidade grande está segurando ali os doentes, enfermos, às vezes, há quantos anos, gente? Eis a noção que tem que ter o médium. Né? Dando isso aí, agora, ficou bem claro, né? Eu sempre digo a seriedade que a gente tem que ter. Cada um de vocês, gente, como médium, como trabalhador, amparador, se comparem sempre a médicos, a enfermeiros. Não se comparem a menos. Vocês são médicos da espiritualidade. Cooperadores dos espíritos. E é isso que a gente tem que se comparar. Então, não tem comparação menor. Vocês estão vendo agora, aqui na questão do dirigente, vocês estão vendo duas figuras, né? O Rambo, né? E a vovozinha. Agora eu faço a pergunta para vocês. Quem vocês acham que representa melhor um dirigente da reunião de desobsessão? Quem acha que a vovó é a dirigente mais que melhor se adapta, que melhor seria a dirigente da reunião? Levante a mão. Levante a mão bem alto. Quem acha que é o Rambo? Sem água. sem figura. E quem acha que seriam os dois? Vocês não tinham pensado nessa possibilidade? Não deu essa opção. Peguei você. Uma treta aí. Pegadinha. Tinha um pouco de cada um. Pegadinha do malandro. Yeah. Glu, glu. Gente, essa eu botei aqui justamente essa foto. Porque eu botei assim, essas duas imagens, porque eu pensei, o dirigente de uma reunião de desobsessão ou de apometria, que nós fizemos aqui, às vezes ele precisa ser um soldado, representante da justiça, e às vezes ele precisa ser a vovó, a amparadora do amor. Então, as duas imagens correspondem a um dirigente de uma reunião.
Então, o que vai ser um, o que vai ser outro, vai depender do tipo de espírito que ele estiver tratando, do tipo de caso, do tipo de conversa, né? Do espírito que se manifestou no caso, né? E vai ser conversa. Porque eu já vi dirigentes quase travar luta corporal com um espírito ali desencarnado. Aí fica complicado, são dois obsediados, tem que chamar um terceiro. Claro que um obsessor meio atrevido, ele te diz um monte de desaforo. E se tu for meio pavio curto, exatamente. E aí que tem que tratar com doçura, e amar. Né? Se ele tiver conhecimento, tiver permissão da espiritualidade que está ali, ele consegue adentrar até os registros para descobrir alguma coisa, para ter desequilibrado. Sabe tudo isso, porque ele tem 24 horas para ter essa bobagem. Né? Porque ele está desencarnado, ele está no outro plano, ele fica 24 horas. A gente não tem 24 horas, a gente trabalha 8, dorme 8. Né? Então, o desencarnado, o que está. Não é que seja mal, ele está desorientado. Ele é contra mim, eu tenho algum problema comigo, de outra encarnação. Então ele fica me vigiando 24 horas. Tem mais tempo para me pegar de bobeira, né? É bem isso aí. E é bem importante essa tua colocação aí, porque é uma atitude bem contrária de um dirigente de uma reunião, né? Mas ao mesmo tempo que ele tem que ter firmeza, né? Ele não pode chegar a esse ponto, né? Sim. Mas ele tem que ter firmeza. Mas aqui agora vai dar várias características do doutrinador. Dirigente, doutrinador, que nós vamos falar um pouco de dirigente doutrinador, que uma coisa não é a mesma coisa que a outra, nós vamos diferenciar. E é muito importante a gente falar sobre isso, sobre essa tua questão, que nós vamos adentrar esse assunto numa das próximas reuniões, talvez já quando já estiver fechada, que é sobre as técnicas de... eu não gosto de chamar de doutrinação, que doutrinação seria um termo espírita, que é de conversação, seria de como conversar com os espíritos. Nós vamos ter um dia que nós vamos conversar e estudar sobre como falar com os espíritos. Nós vamos ter um dia na segunda sobre isso, tá, gente? Que nós vamos falar mais sobre essa questão que o Carlos falou. Mas vamos falar aqui, ó, direção e discernimento. Isso tudo são qualidades de um dirigente de uma reunião. Bondade e energia. Certo, não se lhe exigirão qualidades superiores à do homem comum. Ou seja, né, tem que ter certas qualidades morais para dirigir uma reunião mediúnica. Justamente porque, senão a todo momento ele vai estar lá. Imaginem um dirigente de uma reunião mediúnica, todo dia no bar. Chega lá o espírito, chega lá todo dia, o que tu quer aqui falando comigo se eu estava lá ontem no bar? Eu bebi junto contigo. Eu estava lá bebendo contigo. Bebendo mesmo copo. Que moral tu tem para falar comigo? Né? O que tu quer aqui falando comigo se tu estava aqui ontem traindo a tua mulher ali, ó? Gente, acontece. Acontece. Já vi isso em livros de dirigentes de reuniões mediúnicas tentando achar ainda que vão conseguir enganar os espíritos, né? Porque eles podem enganar os encarnados aqui, né? A gente pode enganar, né? Os encarnados a gente engana, os espíritos não engana. Vocês acham, né? Não tem fundamento, né? Não tem fundamento. Então, tem que ter um certo nível, uma certa qualidade moral, porque, óbvio, tu não vai ser perfeito, porque não tem como, né? Não vai ser um homem perfeito, mas tem que ter já uma certa qualidade moral, que tu não vai ser qualquer um. Por isso que aqui diz que não qualidades superiores à do homem comum. Não dá para ser um homem normal, assim, né? Que gosta de fazer coisas da vida material, como qualquer homem que gosta. Homem ou mulher, né, gente? Nós estamos aqui falando aqui diz homem comum na questão homem e mulher, como ser humano. No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados, sofredores,
precisa compreender que as suas funções diante dos médiuns e frequentadores do grupo são semelhantes à de um pai de família no instituto doméstico. Porque o dirigente da reunião, gente, ele vai cuidar dos médiuns daquele grupo, vai cuidar dos espíritos que vão dar passagem para aqueles médiuns, vai cuidar das pessoas que não são médiuns, daqueles que vão doar os fluidos só, que não são médiuns, né? Não tem passagem, não tem mediunidade de incorporação. Então ele é um pai de família, né? Ele vai cuidar do horário de que começa, do horário que termina, vai cuidar se alguém tiver algum problema, né? Se alguém passar mal, ele que vai cuidar tudo, ele que vai coordenar. Então ele é um pai de família, ele que manda naquilo ali. Autoridade fundamentada no exemplo, né? Tem que ser o exemplo da casa, da reunião e da casa, porque às vezes, gente, não necessariamente o dirigente de uma reunião mediúnica é o dirigente da casa, principalmente em casas grandes. Tu pega uma casa grande, tu tem às vezes 10 reuniões mediúnicas, e cada reunião mediúnica tem um dirigente, e essa casa tem um presidente, entenderam? Então tem muito